Mudanças principais em decisão em que o Vasco terá em sua semana e primeiro possível reforço de técnico português ao chegar no comando do Vasco ainda nessa temporada. Todos os bastidores, contratações e também tudo o que acontece no dia a dia. Estarei te deixando 100% atualizado sobre o que acontece no Gigante. Mas antes de eu te deixar muito bem informado do que acontece no Vasco, inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida neste vídeo. Agora vamos partindo para as últimas notícias do Vasco no dia de hoje. A imprensa de Portugal esteve acompanhando de perto o embarque do técnico Álvaro Pacheco rumo ao Brasil. O treinador, que não renovou seu contrato com o Vitória de Guimarães, está a caminho com a missão de assumir o comando do Vasco para também estar comandando a equipe nos próximos compromissos. Na saída de Portugal, ele demonstrou todo um conhecimento sobre a história do Vasco e também toda a grandeza da equipe. Abre aspas, eu sei que é um time que passou por altos e baixos, mas tenho muita consciência de sua grandeza. Estamos falando de um clube 4 vezes campeão brasileiro e que ganhou a Copa do Brasil e também Libertadores. O nível de seus torcedores, em termos de cobrança, é bem alto, fecha aspas, falou ele ainda em um primeiro momento, ao comentar um pouco mais sobre a sua visão inicial do Vasco. E é claro que essas declarações mostram também que Álvaro Pacheco está bem ciente dos desafios que aguardam ele no Vasco. O clube, apesar de sua história e conquistas, passou por momentos difíceis de forma mais recente e precisa assim retomar o seu lugar entre as equipes que disputam na parte de cima do futebol brasileiro. O comandante de 52 anos, que chegará ao Vasco com muita experiência e também uma carreira composta por clubes na Europa, está feliz também com a oportunidade e fez uma promessa aos torcedores do Vasco. Abre aspas, fico muito feliz com esta oportunidade, é um orgulho muito grande e chegarei com muita vontade de trabalhar, fecha aspas, disse ele ainda um pouco mais sobre o Cruz Maltino. O português também, através de sua fala, buscou demonstrar mais de sua confiança, abre aspas, o Vasco vai voltar a ser um gigante, fecha aspas, afirmou o português, que buscará reerguer o futebol do clube. A chegada do português ao Vasco é vista como uma oportunidade de recomeço e também uma nova traçada em relação ao Vasco em sua trajetória na temporada de 2024. Com a experiência do técnico e um conhecimento tático, ainda também com capacidade de liderar a equipe, é assim que o Vasco escolheu esse treinador, que pode ser sim o catalisador que o Cruz Maltino precisa para voltar a brilhar no futebol brasileiro. Você, torcedor Cruz Maltino, confia que o português conseguirá mudar o Vasco? Comenta aqui abaixo a sua opinião em relação também a esse novo comandante que chega ao Cruz Maltino nesse momento adverso. Enquanto o português Álvaro Pacheco não chega ao Rio de Janeiro para dar início aos seus trabalhos no Vasco, ainda de forma interna, nos últimos treinamentos, uma mudança tem sido bem observada de forma significativa. O atacante Adson tem se destacado e ganhado bastante espaço para ser titular do Vasco no lugar de Rossi. O atacante Adson tem mostrado um crescimento notável durante os treinamentos e tem sido testado como uma opção para integrar a escalação inicial do Vasco no confronto decisivo pela Copa do Brasil contra o Fortaleza. A possibilidade de Adson assumir a titularidade no lugar de Rossi representa também uma mudança estratégica importante no esquema tático da equipe e, assim, a sua evolução nos treinamentos e a confiança demonstrada pelo técnico interino indicam que ele pode ser uma peça principal em relação ao time titular nesse confronto contra a equipe nordestina. Vale lembrar que Adson foi uma das contratações mais caras realizadas pelo Vasco nessa temporada de 2024. No entanto, o jogador até o presente momento ainda não mostrou muito o futebol que se esperava desde que foi contratado por um valor próximo aos 30 milhões de reais. Pode ser esse o momento inicial do crescimento desse atleta, jogador que veio para fazer parte do ataque do Vasco, jogar um pouco mais aberto pelas beiradas do campo. E assim o torcedor espera que a partir desse crescimento que ele tem apresentado dentro dos treinamentos, possa refletir também em boas atuações dentro de campo. Adson pode ser uma peça muito bem utilizada em relação a jogar tanto na ponta esquerda quanto na ponta direita do Vasco. Vale lembrar que após a saída de Peck, nenhum outro jogador esteve conseguindo se firmar
em relação a como justamente o atacante que passou pelo Vasco esteve jogando em boa parte da temporada de 2023, onde foi um dos destaques e por isso foi vendido para o futebol dos Estados Unidos ainda no início da temporada. Ao que parece, o retorno de Felipe Coutinho ao Vasco está cada vez mais próximo de ser concretizado. Aí, de acordo com o UOL, o presidente do clube, Pedrinho, tem mantido conversas avançadas para trazer de volta o talentoso jogador que foi revelado nas categorias de base do Vasco e que é conhecido como Cria da Colina e que fez muito sucesso no futebol europeu, nos gramados dos principais palcos do futebol. O Aston Villa, equipe na qual detém os direitos econômicos de Felipe Coutinho, já assinou com um sim para ceder o meia ao Vasco por empréstimo até o final de 2024. Essa movimentação representa também um grande passo para o retorno desse jogador ao clube que o revelou e onde ele também esteve iniciando a sua carreira no futebol. Pedrinho tem sido também uma peça muito fundamental nessas negociações para trazer Coutinho de volta ao Vasco. Mesmo antes do clube conseguir retomar o controle da Sociedade Anônima do Futebol, por meio de uma liminar na Justiça, o presidente já havia demonstrado determinação e um empenho na busca por viabilizar essa contratação do jogador que tem muita identificação com o Vasco. E é claro que esse retorno de Felipe Coutinho ao Vasco é um motivo de grande expectativa para os torcedores. O jogador que conquistou uma projeção internacional muito grande, teve passagens por grandes clubes na Europa e representa não apenas um reforço técnico de alto nível, mas também um símbolo de identificação para o torcedor do Vasco. A possibilidade de contar com um jogador deste calibre pode também elevar o patamar do Vasco e fortalecer a equipe em suas competições ainda neste ano de 2024. O jogador, agora muito mais rodado, tem experiência, qualidade técnica e principalmente a capacidade de decisão em campo, que podem se tornar grandes diferenciais e importantes para o desempenho do time e para a busca por alguma conquista expressiva que seja ainda nesse ano de 2024, se é que isso é possível. É fato que nas últimas temporadas Coutinho pouco jogou, principalmente devido a alguns problemas físicos, lesões que ele sofreu anteriormente. Na temporada atual no futebol esteve atuando pelo Al Duhail do Catar, onde esteve presente em 23 partidas com 8 gols marcados e 3 assistências distribuídas. Seu último clube na Europa foi o Aston Villa, no qual ele ainda tem contrato, mas esteve emprestado durante esse último período ao Al Duhail. Por este dia de hoje, foram essas as últimas notícias do Vasco da Gama que vocês acompanharam neste vídeo. Já se inscreva-se no canal, ative as notificações e também deixe sua curtida, deixe seu comentário também sobre todas as notícias que foram repassadas a todos vocês. E lembre-se também de seguir o nosso Instagram oficial que está na descrição do vídeo. Logo mais estarei retornando com mais informações do nosso Vascão. Até o próximo vídeo.